A equipe do Palhoça Transparente hoje está aqui, às margens do rio Cubatão. Você consegue perceber a extensão, a largura deste rio aqui atrás de mim. Aí você se pergunta, há 20 anos atrás você consegue imaginar que tudo isso era uma área verde e que na altura daquela casa rosa atrás de mim era lá que passava o rio Cubatão? Ó, aqui ao meu lado a gente tem um morador, já mais ou menos uns 36 anos aqui da gente. O seu Batista que vai explicar pra gente, que com o tempo o rio aí tá tomando conta então da rua, da calçada. Justamente, ele está avançando à direita da estrada, porque essa curva aqui é que faz o rio jogar para cá e ainda mais que eles estão tirando areia no meio do rio, então a tendência dele é cavar o barranco e ir desbarrancando cada vez mais para a estrada. O senhor perdeu quanto do seu terreno? Hoje aqui, se for medir, dá uns 200 metros para o outro lado já está meu terreno. Presenciei isso aqui quando tinha casas aqui ainda, que existiam moradores aqui ainda. Depois veio a enchente, veio comendo as encostas para cá. Depois foi feita essa contenção aqui. E isso a respeito dos chupões que colocaram no rio. Entendeu? Essas sequências são tudo efeitos de dragas que colocam para retirar areia. Você já imaginou ter uma vista dessa da janela da sua casa? Realmente não é para todo mundo. Mas o que acontece com poucas pessoas aqui no Rio Cubatão é o seguinte: a vista é linda, mas olha só como é que é a situação de risco, de segurança dessa família. A menos de 1 palmo, 2 palmos de qualquer pessoa, a casa corre maior risco. Em época de enchente, quando o rio enche, chuva, o medo é constante. Nós já temos subcarregado do que está acontecendo com a tiração da areia, com a extração da areia aqui. Porque a gente fala com o IBAMA, continua no mesmo. Vai na prefeitura, continua a mesma coisa. Floran, inclusive tiveram aqui, nada resolvido. Então o que a gente quer é que pare de uma vez por todas a extração de areia, que ninguém aguenta mais o que está acontecendo. O barranco do rio, a gente está vendo aí o que está acontecendo, e o nosso medo é uma próxima encheia, agora que de uma hora para outra chove, a gente não sabe o que pode acontecer. E é esse o reflexo que a gente vê, que é o resultado aí da gana do homem, da força do homem contra a natureza. São famílias sendo prejudicadas, são casas sendo destruídas, e o Palhoça Transparente vai em busca de resposta para você. Bom, nós também tivemos em loco, percebemos que lá há uma erosão da terra para o rio. Então a gente percebe que o uso do solo ali é inadequado, nós temos plantações na margem do rio, nós temos uma rua que passa no lado do rio, e tudo isso também provoca erosão e provoca danos ao rio. A probabilidade de uma enxurrada muito forte acontecer naquele local é muito presente, então a comunidade também tem que colaborar, preservando as matas ciliares, fazendo com que o rio tenha as suas margens protegidas. Nós estamos agora, junto à Fátima, pesquisando a questão da atividade de mineração no rio, mas é importante também a comunidade se atentar à questão da preservação da margem, para que esse processo, mesmo com a parada agora do serviço de mineração, não continue por conta de uma falta de proteção da margem. E você, com a especialização que você tem, com os moradores que moram ali à margem do rio Cubatão, isso futuramente, pelo processo natural, é perigoso para eles? É sim, porque o próprio rio ele tem ele migra, ele não é estanque, ele muda de local. Então a erosão também tem uma parte natural, seja ele por inundação ou pelo movimento da água. Então ele lava as margens e isso vai provocando deslizamento. Por isso é tão importante a vegetação na margem. E a ocupação dessa área ela é muito perigosa por conta de inundações e enxurradas. Então a população tem que estar muito atenta. Havendo chuvas fortes, está acompanhando o aumento do nível do rio para não ser pego de surpresa ou por uma enxurrada ou por uma inundação brusca. A areia branca extraída do leito dos rios é utilizada principalmente para a construção civil. Entretanto, um estudo minucioso deve ser feito para saber qual a região e a área a ser explorada. Essa é uma atividade que ela é muito comum no litoral catarinense. A maioria dos rios do nosso litoral são utilizados para mineração. O rio Itajaí-Açu, o rio Tijucas, o rio Mampituba, são rios que são usados para mineração. É uma atividade normal, desde que o trabalho de pesquisa que antecipa
ele seja bem feito e que determine onde minerar, de que forma minerar e a quantidade a ser minerada. Então, precisa sim ser melhor disciplinado. E a Fátima está desenvolvendo agora um trabalho junto à Universidade Federal, que é um estudo minucioso de cada bacia para definirmos onde, quando e como vai ser feita a mineração, não só a partir do interesse do minerador, mas o interesse público. Ver que a mineração sirva também para desassoreamento dos rios e para a atividade econômica de mineração. Bem ao lado da casa da Dona Carmen, a gente tem um exemplo aqui, gente, para vocês perceberem qual é o perigo que essa população vive diariamente. Isso aqui é para vocês terem uma noção do que a força do homem é capaz de fazer alterando o ciclo natural da natureza. Essa região toda aqui já foi devastada, olha só, com a retirada da areia, com a extração da areia. E quando o rio enche, o que é o processo natural? Ele vai avançando cada vez mais para a rua, tirando cada vez mais casas, afastando cada vez as famílias. Na verdade, nós viemos parar aqui a convite do vereador Zunga, que mais uma vez está participando aqui do nosso programa, trazendo aí um problema, né, que atinge uma população grande, né, Zunga? Muitas casas aqui foram, moradores perderam as suas casas devido a esse descaso que está acontecendo no município de Palhoça. Já veio aqui o Jean Loureiro, a Fátima, olharam para ver se paravam com essa extração de areia. Não consigo entender como dentro de um município, o próprio município, a prefeitura, não ter poder de embargar uma obra, um chupão onde está trazendo tanta desgraça dentro de um bairro como a Guarda do Cubatão. Estive presente na Secretaria do Meio Ambiente, onde falei com o secretário, e o mesmo disse para mim que esteve falando na Fátima com o Jean Loureiro, que é o responsável por isso, que o mesmo é o que está dando essa licença para que continue essa extração de areia no bairro Guarda do Cubatão. Como é que está essa relação, então, da Fátima com relação à Prefeitura de Palhoça? Porque, de um lado, o Jean, né, autoriza a extração da areia. Por outro, a Prefeitura de Palhoça colabora com as pedras justamente para evitar futuros danos, né, a mais, né, futuros danos aqui à rua, à população. Segundo informações dadas à equipe do Palhoça Transparente, o grande responsável por isso é o Jean Loureiro da Fátima. E é com ele que nós vamos conversar agora para saber se isso é verdade ou é mentira. Vocês têm algum tipo de relação de elementos que devem ser vistos naquela região para que possa ter extração mineral ou não? Não, quando foi concedido a licença, não apresentava essas características que temos hoje, né? Hoje é um fato novo e, diante do fato novo, foi exigido da empresa esses novos estudos. Como ela não cumpriu, nós estamos suspendendo o ato administrativo que concedeu a licença. Ou seja, a partir de agora, a gente vai ter que ter uma garantia a mais, comprovada tecnicamente, de que não há dano ambiental e nenhum dano social àquela comunidade que mora no local. Bom, a Fátima nunca se omitiu em agir. Desde a primeira denúncia, eu, pessoalmente, junto com toda a equipe de fiscalização e os nossos técnicos, estivemos em loco verificando, buscando primeiro dar um flagrante de uma irregularidade ambiental, não constatada quando fomos no local. Diante disso e dos acontecidos, já que havia uma instabilidade das margens, nós notificamos a empresa para apresentar um estudo geotécnico da estabilidade dessas margens e também um estudo de batimetria que nos permitia confirmar tecnicamente o dano ambiental causado e as providências que poderiam tomar. A empresa ela solicitou uma dilação do prazo, que foi concedida, mesmo assim não cumpriu, a Fátima notificou, dando um auto de infração na empresa. O presidente da Fátima, Jean Loureiro, assinou o decreto que suspende as atividades das empresas que fazem a extração mineral do Rio Cubatão em Palhoça. E agora, por a empresa não demonstrar interesse em comprovar que não está causando dano ambiental, evidentemente nos restou apenas a suspensão da licença ambiental, impedindo qualquer nova ação realizando a extração de areia naquele local, até que repasse todos os estudos que foram solicitados que comprovem que não há dano ambiental. Tem alguma data prevista, alguma data determinada para que isso seja dado uma resposta para vocês?
Não, o interesse agora é da empresa. Ela está suspensa até que mude esse estado. Então, ela vai precisar receber, nós vamos precisar receber esses estudos para analisar e, se comprovado que não há dano ambiental, poderemos terminar com a suspensão. Em não apresentando isso, fica suspenso por data indeterminada.